Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vídeo já quase no começo, quase começando 20 para as 2 que eu tô gravando esse vídeo para vocês. Quem acha que vida de jornalista é fácil, eu sempre bato nessa tecla falando como é complicado. E, claro, assunto futebol paulista. Vamos falar sobre a derrota do Corinthians para Argentino Júnior, uma derrota repleta de problemas, e eu pude acompanhar, estive na Neoquímica Arena para assistir, ver o jogo presencialmente. E demorei um pouquinho porque teve coletiva do próprio Lázaro, teve o Alessandro conversando com a imprensa, teve a chance de a gente estar falando, eu estar conversando com vocês esse vídeo já com o Corinthians sem técnico. Mas vamos falar um pouco da partida, né? Eu acho que, primeiro da escalação, nós vamos tentar fazer aquela análise pós-jogo para começar. Surpresas, e aí inclusive até xinguei minhas fontes, falando, pô, mas eu não tinha falado tal coisa que surpreendeu muita gente, já começa por aí. O Lázaro optou por fazer uma zaga lenta, isso é fato, porque ele colocou o Balbuena ao lado do Gil, pensando na estatura, falou que analisou o ponto mais forte do Argentino Júnior. Nas últimas partidas ele vem fazendo essa mudança, tirando o Cantígio, o Rony no final do primeiro tempo, colocando o Cantígio, e aí ele começou com o Cantígio para fazer uma linha de volantes com o Fausto Vera, Juliano, que teve um problema no jogo contra o Cruzeiro, mas foi liberado, foi para a partida, e a surpresa mais agradável, assim, acho que foi a aposta correta, iniciar o meio de campo com o Matheus Araújo, para ser o cara de criação. Se a gente pudesse apagar, passar uma borracha naqueles 45 minutos, fazer um corte da linha do tempo, da amnésia de como alcoólico, tipo, não aconteceu aqueles 45 minutos do Corinthians no primeiro tempo. Aquela coisa, se você começou, chegou em tal trânsito, se você dormiu no primeiro tempo, não perdeu nada. O Corinthians, pelo contrário, foi um festival de erros. O gol que sofre é uma falha coletiva, o Fagner é facilmente driblado, a zaga bate cabeça e abre o placar. E a partir daí, o Argentino Júnior controla a partida, principalmente no primeiro tempo. E o Corinthians com além de tudo, a gente tem, vou falar bastante do Lázaro nesse vídeo, mas a gente tem que falar também de muitos jogadores, mais uma vez, falta de novo aquela cobrança. Eu acho isso errado de uma boa parte da torcida, que a hora que aparece um treinador que não tem tanto nome, como é o caso do Lázaro, ele é o foco das críticas. Não tem muita falta pressão em cima de alguns jogadores que vêm atuando mal, que tem alguns problemas, a gente vai citar aqui ao longo desse vídeo. Mas o Lázaro hoje também teve péssimas decisões. Já comentei, ele volta para o segundo tempo para tentar melhorar o time, e aí ele tira o Cantígio, coloca o Rony, então ele inverte a mudança que ele vem fazendo nos últimos jogos, e aí foi a panicar já para falar, meu, não vai dar certo. Ele tira o Matheus Araújo e coloca o Romero. Você tá falando, o Romero a gente já viu em diversas partidas desse ano não fazendo nada, sendo uma figura nula. E aí você tem o Baleta, que foi destaque do Paulistão, você tem o Adson, que foi tão bem com ele no Paulistão, que tem as informações de bastidores que estão vindo de fontes distintas. Então eu vou no que o pessoal tá me passando, que tem problemas extracampo, tá exagerando um pouco em alguns pontos. Então eu vou no que está sendo passado de colegas setoristas em relação a isso. Mas você precisava também tirar o Matheus Araújo, você tem Pedro, o garoto da base, e ele volta com o Romero. Então você já e a gente já sabe que o Romero. E depois, durante o segundo tempo, tentando buscar alguma coisa, ele coloca o Paulinho, tira o Juliano, coloca o Paulinho, para ter o Paulinho como um cara na área, porque o Corinthians começou a abusar de cruzamentos. Então, o Corinthians foi um abismo de ideias no segundo tempo. Principalmente no primeiro tempo foi pior ainda, mas no segundo também criou chance de perigo, tá? Mas fala 1-0, como eu citei com o jogo contra o Remo, o Corinthians saiu perdendo por 1-0 no primeiro tempo, mesma coisa contra o Argentino Júnior. A equipe argentina, a equipe hermana, merecia ter vencido por um placar até maior. O Corinthians cansou de perder bolas, cansou de ter problemas, criou algumas chances meio que no desespero. Teve uma jogada trabalhada, acho que no segundo tempo, que aí vem uma bola rolada por baixo e acontece. Então a gente começa a ter alguns problemas. O Corinthians é um time baixo. Você tem os zagueiros altos, mas o Yuri Alberto não é alto, o Roger Guedes não é alto. E aí os lançamentos por alto, tentando ganhar da defesa adversária. Que o Corinthians não conseguiu sair, teve dificuldade para sair jogando pela defesa.
a mobilidade, os meias não funcionaram. O Matheus Araújo não jogou bem, mas eu não teria tirado porque era o que tinha. Ah, Matheus, então colocasse o Adson, o Juliano, mas você faltava dinamismo. Uma coisa que eu elogiava muito, o time do Corinthians era muito móvel o ataque, e agora ele está muito estático. Você vê o Roger Guedes na esquerda, você vê o Yuri Alberto tentando se movimentar, mas para buscar a bola, tipo, para fazer o pivô, para tentar dar uma casquinha, alguma coisa, e só recebe tijolo. É um jogador que é muito criticado, ou começou a ser criticado pela torcida, mas ninguém vê, analisa que o entorno dele não está funcionando. E o Yuri Alberto, ele abre muito espaço para o Roger Guedes poder brilhar. E aí, vamos começar a analisar um pouquinho assim. O jogo foi horrível, o Lázaro errou nas substituições. E Argentino Júnior tem todo o mérito, né? O Gabriel Milito, e jogador de seleção argentina, ele fez a lição de casa direitinho. Ele viu o Corinthians, o que ele fez? Ele tinha uma linha de saída de bola, principalmente depois de abrir o placar, com o goleiro participando ativamente. Então tinha um goleiro, os dois zagueiros e uma saída em linha de 4, né? Então os dois zagueiros, o voleiro participando muito e um dos laterais voltando, ou até com 5, até os 4 linhas de defensores, mais o goleiro. Fazendo essa movimentação, recebendo a bola e obrigando, começando a tocar o Corinthians atrás do placar, tinha que subir. Aí você viu o Yuri Alberto vindo no meio, você vinha o Roger Guedes vindo pela esquerda, tinha o Juliano abrindo pela direita, aí os laterais do Corinthians subiam, o volante, e é que ele fazia lançamento nas costas dos laterais, ou do Fábio Santos ou do Fagner, com jogadores mais altos, que ganhavam muitas vezes nessa da vantagem. E deu trabalho para o Corinthians. Então, ele fez uma armadilha, tem mérito, muito mérito para isso. Do outro lado, o Corinthians não entendeu, não soube anular os pontos fracos, os pontos fortes do rival e trabalhar em cima disso. Ah, não tem Renato Augusto. Então aí também a gente vai entrar na questão. O Lázaro teve um bom tempo depois da derrota pro Ituano, e a gente falou isso em live, falou, prepara uma forma de jogar, isso antes da lesão do Renato, prepara uma forma de jogar quando o Renato não tiver disponível. Joga em velocidade, joga com outros meias, podia, por exemplo, ter testado o Adson e o Matheus Araújo, era uma ideia. Mas a aposta, eu falei, né, o Lázaro já tinha feito a aposta contra o Remo, a gente fez uma aposta alta. Ele já tinha feito a aposta contra o Palmeiras, né? Que ele colocou o Juliano segundo volante. O Juliano é meia e ele colocou o Juliano como segundo volante e deu certo. Então foi uma aposta certa, uma aposta que deu resultado. O Juliano fez um ótimo campeonato paulista. O Juliano não é essa draga que todo mundo tá pintando. Caiu um pouco nos últimos jogos, mas não vem sendo pior em campo. Muito pelo contrário. Só que ele faz a aposta de colocar o meio de campo com Paulinho e Maicon contra o Remo e dá muito errado. E faz essa aposta inclusive de ir contra suas convicções. Sacar o Rony, que dá um outro dinamismo na marcação do Corinthians, coloca o Cantígio, porque o Cantígio tem o melhor passe de bola, e muito torcedor que é imediatista achou que o Cantígio merecia e não queria o Rony, e é interessante, né? Só falar que é um jogador gringo que é fácil, tira o lugar de alguém da base. E depois fala que o Corinthians não revela, ou que o Corinthians, a culpa de não colocar jogador é que o Corinthians não tem bons jogadores da base. Aí quando a gente fala que a torcida não tem paciência, tira um sarro. Fato, o Rony entrou, e de novo, um outro detalhe importante, né? Difícil, o Corinthians vem tomando muitos gols quando o Rony não está dentro de campo. O gol hoje, quando o Rony entrou, ele dá um outro gás, ele ajuda de novo na marcação e ajuda um pouco com o passe. Acho que a gente tem vários jogadores. Acho que o Gil foi um dos menos piores. Balbuena, outra partida horrível. Passes errados, botes errados. Fagner, antes de se machucar, também não estava bem. Fausto Vera, que é outro jogador também ótimo, tem muita qualidade, tem um passe de bola, mas normalmente falo o Fausto Vera tem que ser titular no lugar do Rony. E outra partida que o Fausto começa como titular e eu não trouxe nada demais. Ano passado jogou muito. Esse ano ele caiu. Por conta do esquema tático, pode ser o esquema do técnico, tá? Mas no esquema, na forma como o que ele está apresentando em campo, não merece. O que ele apresenta, o que o Rony apresenta, vou falar, não merece estar tirando o Rony do campo. Mas você vem com essa questão, coloca como titular, joga mal o Juliano, uma partida regular, melhorou no segundo tempo, conseguiu ter os caras mais lúcidos dentro de campo, mas no primeiro tempo também foi mal. Roger Guedes, para mim, também foi muito mal em relação a decisões erradas, dribles quando não precisavam, um chute de bicicleta totalmente desnecessário, demorando muito para tocar a bola. Novamente, aquela questão, ele é muito fominha, ele demora muito para resolver algumas jogadas.
E não tem a velocidade, né? O drible dele também, essa coisa de quando o 1 contra 1, quando a gente fala, né? O atacante contra o defensor, mano a mano, dificilmente ele vem levando a vantagem, já não é de agora. E o Yuri Alberto, coitado, que a torcida briga porque não vem fazendo gol, mas ele só recebe bola tijolo. Ah, mas o Roger Guedes vem fazendo. Por que o Roger Guedes faz gol quando acontece? Porque dá uma olhada, você pega os números de assistências do Yuri Alberto para ver por que o Roger Guedes vem fazendo. Quem que é o principal garçom do Roger Guedes? E quando o Yuri sai da área, você tem 1 ou 2 zagueiros, ele chama atenção, ele puxa a marcação porque ele é o centroavante. E aí abre espaço para o Roger Guedes ter para finalizar. Então, quando acontece, quando o time está mais encaixado, o Roger Guedes aparece. Mas na hora que ele precisa resolver, mostrar sozinho, não resolve. E não é de agora do Corinthians. Já sabe dessa história dele, ó, lá no Palmeiras, no Galo. É um bom jogador, tem muita qualidade de finalização, mas não é um craque que já tinha gente falando que tinha que ser convocado para a seleção brasileira. Menos. Muito menos. As mudanças na segunda etapa, o Rony para mim também não mudou a hora não mudou a cotação do dólar, mas pelo menos deu uma tranquilizada na marcação, ajudou o Corinthians a ter um pouco mais de posse de bola. Agora, Paulinho, Romero foram decisões assim absurdas. O Duqueiroz também para mim não comprometeu, até tentou criar. Agora, o Corinthians teve um grande problema, que isso irritou. O Corinthians é um time baixinho e fica fazendo bola alta. Depois começou um desespero de fazer cruzamento da intermediária, fazendo chuveirinho, que a gente fala, né? Joga a bola na área e vê o que acontece. Não é uma jogada trabalhada, não é você ir até a linha de fundo e cruzar para pegar a defesa. Não, joga a bola na área. E criou algumas chances, tentou, mas não merecia. A vitória do Argentino Júnior foi mais que merecida. E aí a gente pode colocar que de repente esse resultado, né, pelo tom da coletiva, foi pesado, mas dentro do necessário. Os jornalistas, meus colegas de vários veículos, né, deram pressionada no Lázaro. E depois na zona mista a gente teve o Alessandro conversando com a imprensa, falando que vai ter uma reunião nessa quinta-feira para poder avaliar o trabalho do Lázaro. Tudo leva a crer que o ciclo do Lázaro se encerra. E aí eu fico chateado, porque é um técnico que analista, técnico, trabalhou até agora no Corinthians como treinador, nesse começo de temporada, foi efetivado foi a aposta do Duírio. Mostrou, o time do Corinthians no Paulistão tinha muito mais ideias ofensivas que o time do ano passado, do Vitor Pereira. Você via um time que começava a ter mais facilidade para criar jogadas, estava desenvolvendo o setor ofensivo, mas com problemas na defesa. Mas dá medo de ver como é que o Corinthians caiu tanto de desempenho da eliminação por Paulista para agora. Não jogou assim em termos de criação, não fez uma partida primorosa na vitória contra o Liverpool do Uruguai. Teve problemas contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não sofreu na defesa, mas sofreu no ataque. Contra a Argentino Júnior foi uma lástima, deu tudo errado. Então acho que vai ser aquela questão. E tem um principal, né? A torcida protestando no final do jogo. Os Gaviões da Fiel emitiram um comunicado oficial pedindo. E aí, quando você perde o apoio da arquibancada, aí fica difícil. Já aconteceu com o Sevilla, já aconteceu isso. Qualquer time, a maioria dos times aqui no Brasil funciona muito dessa forma. Se perder o apoio da arquibancada, os torcedores não apoiam, a diretoria fica pressionada para sair e vem com tudo isso. E vou dar uma cutucada, né? O problema realmente era o Roberto de Andrade, galera, que muito torcedor pedia que tinha que sair. O que mudou no Corinthians, às vezes, a saída do Roberto de Andrade? O que muda? Você tem vários jogadores que, de novo, a torcida não tá cobrando e vem mal com o Lázaro, foram mal com o Silvinho, também não foram tão bem com o VP. Não é o problema só o técnico, mas acho que para mim, eu sou a favor da continuidade de trabalho, mas acho que nessa partida, assim, nessa sequência de partidas, o Lázaro não arrumar uma forma do Corinthians jogar sem o Renato. E hoje, nessa derrota para o Argentino Júnior, ele perder a confiança nas suas convicções. Acho que as mudanças que ele fez e não colocar a molecada, sacar o Rony para colocar o Cantígio, que era um negócio que estava bem acertado, e fazer isso, aí ele cavou a própria cova. Aí acho que realmente vai encerrar o ciclo, e aí agora o Corinthians ir no mercado buscar um treinador pro resto da temporada. Promessa de dias complicados lá no Parque São Jorge. Beleza, galera? Abraços.